Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é uma noite muito especial, né? Um dia que a gente celebra as vitórias, mas também reforça tudo aquilo que veio para a pluralidade. Bom, eu vou chamar aqui para dar início da noite, né? Após essa ótima canção, o Dr. Montezuma, né? O nosso vice-presidente da Coap, para dar umas palavrinhas para a gente. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer a presença de todos vocês, certo? É uma noite especial para a nossa cooperativa. Agradecer aqui a presença, certo? Majestosa. Davi Valente. Tá bom? Márcio, que vai já dar uma palavrinha também. Eu quero que ele represente a nossa cooperativa nessa noite. Já tive o prazer de acompanhar a arte do nosso amigo lá na minha cidade natal, em Itauá. Recentemente você esteve por lá, não é verdade? Foi um show majestoso e prazeroso. Pessoal, eu não vou me estender aqui nas palavras, quero deixar aqui registrado. Nosso presidente, Dr. Newton, se encontra em agenda externa. Eu estou aqui incumbido de fazer a representação dele. E para nós é uma honra e uma satisfação fazer parte desse momento inclusivo. E eu acho que deve ser a pauta de qualquer empresa que esteja inserida hoje na sociedade. Não adianta a gente ter os melhores cargos, os melhores trabalhos, se a gente não fizer e não praticar a inclusão, certo? E aqui a gente abraça essa causa. O nosso presidente, ele é um ferrenho defensor dessa causa. Eu não quero me estender muito, porque eu quero aqui que o Márcio represente a nossa empresa nessa noite, a nossa cooperativa, e faça o uso da palavra para dizer o quanto importante é para a gente esse momento e que ele vai se repetir por outras vezes, né? Não só o momento aqui, vamos dizer, festivo pela data, mas também no dia a dia da nossa empresa e da nossa cooperativa, fazendo o que a gente tem que fazer, que é a inclusão. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu queria que o Márcio transmitisse aqui a nossa alegria por essa noite. Obrigado, viu, Davi? Um abraço. Obrigado, doutor Montezuma. Vou falar um pouquinho sobre esse dia, né? Que é um dia que foi histórico, né? Que foi conquistado com muita luta, né? Hoje pela manhã eu estava na rádio Fortaleza, que é a rádio da Câmara dos Vereadores, e estava falando sobre isso. Como surgiu esse dia, por que foi, o que é que ele representa, né? E na verdade ele nasceu desde 79, quando um ativista chamado Cândido Pinto de Melo, ele já era um ativista político e trabalhava por essa causa, e ele foi acidentado, né? Na verdade foi incidentado, porque ele foi realmente atacado, e ele ele se tornou a pessoa com deficiência. E a partir daí ele já era um ativista político, só que ele agora voltou-se para a causa da pessoa com deficiência, que vocês onde convivem comigo, que há 20, 30, 40 anos atrás, na época que eu nasci também, em 64, tudo era muito diferente, tudo era muito difícil. Não se falava em acessibilidade, não se falava em direitos da pessoa com deficiência, tudo era muito, pelo contrário. Na verdade, a sociedade queria manter as pessoas com deficiência à margem da sociedade, em casa, ou nas instituições fechadas, né? Mas então esse ativista criou um movimento na época chamado Movimento pelo Direito das Pessoas Deficientes, né? Hoje a gente não usa mais esse nome, usa pessoa com deficiência, né? E então ele lutou e veio desde 82 com esse movimento, até que em 2005 foi criada a Lei 11.133, que instituiu esse dia oficialmente, o dia 21 de setembro, esse que nós estamos comemorando hoje, o dia da luta da pessoa com deficiência. O que é que a gente pode falar? Nós já chegamos no que deveríamos ser? Não, estamos longe ainda, mas muita conquista foi feita, muita lei nos beneficiando as pessoas autistas, que já uma representatividade que vai falar das pessoas com TEA, né, com transtorno do espectro autista, vamos falar aqui também. E
de lá para cá, então desde aí 2015 foi que veio realmente a Lei Brasileira de Inclusão, que ela entrou em vigor em 2016 e ela veio realmente selar e trazer uma série de leis que beneficiam as pessoas com deficiência, né? E essa lei é um marco realmente aqui no Brasil. Ela foi inspirada na Convenção da ONU de 2006. Infelizmente o Brasil ainda é um pouco atrasado, esperou 10 anos para poder promulgar a nossa lei, né? Mas o importante é que nós temos essa lei hoje e ela está vigindo desde 2016, garantindo os direitos. É o ideal? Ainda não, ainda falta muita coisa, porque só a lei por si não quer dizer nada. Ela precisa ser cumprida, ela precisa ser efetivada, não só nos meios públicos, mas também nos meios privados, né? Então a nossa luta, né, Davi, continua. A nossa luta é sempre, é constante. E o nosso papel, enquanto pessoa com deficiência, é exigir e cobrar. E todos nós, enquanto sociedade, também exigir e cobrar que esses direitos sejam respeitados. E cabe a cada um fazer a sua parte. Um dos entraves, até estava falando ontem no programa da Hora da Saúde, que é o programa que a Coap produz na rádio Jangadeiro Band News, que a pior barreira, a barreira mais difícil que nós, pessoas com deficiência, enfrentamos é a barreira atitudinal, ou seja, no campo das atitudes. Porque, por exemplo, um exemplo, não sei se o Davi passa por isso, mas às vezes passa por tudo, né, Davi? Às vezes a gente chega num lugar, no estacionamento de um supermercado, de qualquer lugar, de uma farmácia, o estacionamento está lá, bem direitinho, a vaga, como manda as normas, né? A NBR 9050. Isso, aí tem uma moto de um lado da porta e um lado do outro lado, outra moto. Então a gente estaciona, mas não tem como sair do carro. Aí tem que esperar pela boa vontade de o motorista que espere, o motoqueiro que espere voltar, que resolva tudo que ele tem que resolver. E a gente fica lá esperando pela boa vontade, infelizmente. Isso acontece. E quando você olha para o motorista, para o motoqueiro... Às vezes não é nem ruindade, né? Às vezes é falta de atenção. Isso, muitas vezes. Entender que a pessoa precisa... Porque as pessoas elas não entendem como as pessoas com deficiência precisam de ajuda. Cada um tem o seu tipo de ajuda que é... Porque eu acho que todo mundo é especial. Não são só as pessoas com deficiência que são especiais. Todos nós somos especiais, porque afinal, todos nós somos diferentes. Exatamente. Né? Viva a diversidade de cultura, de raça, etnia, gênero, gosto, tudo. Então, quando a gente se depara com as barreiras arquitetônicas, e essa é uma mais momentânea, porque você chega, tem aquele lado, você tem que parar a pessoa com deficiência precisa descer do carro, às vezes tirar a cadeira, a pessoa está sozinha, é autônoma, né? Pode tirar a sua própria cadeira, montar, não tem espaço para tirar. E a pessoa ali que parou, viu aquele espaço grande entre uma vaga e outra, e ele não sabe. Às vezes é uma falta até de explicar. Porque a gente fez durante a vida inteira, desde que eu sou pequeno, que a minha mãe luta pelos nossos direitos, e você é um pouco mais velho do que eu, só um pouco, e a gente tinha que pedir, tinha que implorar. Hoje a gente tem a lei e tem pessoas como vocês aqui que sabem o que é preciso, que acreditam e apoiam. E isso é que é importante. Um dia, Márcio, eu estava em Brasília fazendo uma apresentação e estava falando numa palestra e perguntaram o que é que eu achava, o que era que estava faltando. Eu disse, está faltando o dia da gente não pedir mais, está faltando o dia da gente chegar e celebrar. Esse dia chegou. Claro que sempre nós precisamos de mais, mas eu tenho certeza que esse dia chegou, Márcio. Chegou sim. A gente que foi criança, que viu que a gente não tinha condição de ter nada, hoje a gente vê em todos os lugares, tem rampas aqui mesmo, em todos os lugares, né? A lei é de 2005, é uma lei tardia, mas é uma lei do CREA. Eu estava lá quando a lei foi feita. Então assim, eu vi a evolução, como tudo na vida evolui. Principalmente o coração e o sentimento das pessoas
para as pessoas com deficiência. Porque um dia você também pode precisar. Você pode se acidentar, você pode estar com cadeira de rodas. Faça um teste. Pegue uma cadeira de rodas que não é, veja bem, uma cadeira de rodas não é um equipamento de invalidez. É um equipamento de segurança. É um equipamento que você tem para que você não caia, para que você, um pouco mais idoso, ou que esteja com alguma lesão no joelho, tu possa caminhar com qualidade, sem perigo, para não cair, não se machucar. Então, a cadeira de rodas, ela, para alguns, é uma extensão do corpo, para outras é um acessório preciso para, sobretudo, né? Sobretudo mesmo, para você poder ter mais qualidade. E não é um símbolo de invalidez, é um símbolo de segurança, que fiquem muito claro. Eu sempre falo isso, as pessoas vão ficando idosas, vão precisando de uma cadeira, às vezes as pessoas não querem, porque acham que vai diminuir, não diminui nada. Todos nós somos iguais, todos nós temos os nossos direitos, os nossos deveres e as nossas qualidades, porque todos nós somos especiais, todos nós merecemos essa atenção especial. E uma vaga mais aberta, mais ampla, tanto para os idosos, os autistas conquistaram agora há pouco, né? É uma vergonha, já devia ter, né? Já devia ter, mas é tarde, mas é sempre bem-vindo. Então, é sempre muito bom saber que o mundo está mudando, que o mundo mudou, que nós hoje podemos chegar e somos respeitados, né? Em um denominador comum, com qualidade através de uma lei, mas, sobretudo, com a consciência, com a conscientização da população. Exatamente. E a cooperativa, vocês estão percebendo que esse espaço aqui é um espaço bom, acessível, com rampa, com corrimão, bem acessível, porque a Coap também se preocupa e quer estar também alinhado com as pessoas com deficiência. Claro que isso leva um pouco de tempo, mas já é o começo. E esse espaço, então, aqui que foi criado para isso também, para existir esse tipo de eventos, também está sendo hoje brindado com esse evento especial no Dia da Pessoa com Deficiência. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, dando sequência à nossa noite, eu vou chamar dois representantes, né, do Instituto Leblu, que veio para cá hoje para representar essa causa que vem ganhando cada vez mais espaço e que merece, e que precisa, e que a gente está aqui também para celebrar esse dia. Então, eu queria chamar aqui no palco a Tina Rodrigues e o Felipe Almeida, com o João também, que veio aqui para acompanhar essa noite com a gente. Ai, lindo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. O Márcio nos convidou para nós estar aqui. E antes de falar um pouquinho sobre o Instituto, eu sou a Tina Rodrigues e ele é o Felipe. Nós somos pais atípicos, pais do João Felipe, que ele está dentro do espectro, né? Ele é autista nível 2 de suporte. E está com 2 anos que a gente recebeu o diagnóstico dele. E o Instituto Leblu chegou na nossa vida justamente num período que a gente estava no processo de descoberta do autismo dele. Foi quando a gente descobriu, quando eles começaram a ajudar a gente. O Instituto Leblu, ele tem sede em São Paulo, aqui em Fortaleza e no Rio Grande do Norte. Ele trabalha com as mães atípicas. E eles têm uma forma de trabalhar online, porque o Instituto ele tem uma sede no Eusébio, mas ainda não funciona de forma física, né? Ele funciona só online, por enquanto. E aí nós estamos aqui representando esse Instituto, que tem nos apoiado, porque nós sabemos que existem algumas políticas públicas para as crianças, mas pouco se fala da mãe. Porque quando você recebe um diagnóstico, o médico te entrega o diagnóstico, ele diz praticamente se vira. Ele não te diz onde você vai procurar ajuda. Quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu não sabia por onde começar, por onde eu ia, o que fazer. E o Instituto Leblu, ele me deu essa direção. Ele me ensinou o caminho das pedras, como eu ia procurar ajuda para o meu filho. Porque eu estava simplesmente perdida. Porque é muito difícil, porque quando a gente recebe o diagnóstico, a gente tem o luto, porque quando a gente é mãe, quando a gente engravida, ninguém sonha em ter um filho autista. A gente imagina um filho perfeito.
E quando você recebe um diagnóstico, é como se aquele filho perfeito tivesse morrido, e aí você recebe aquele diagnóstico, você não sabe para onde ir. E o Instituto Leblu chegou na nossa vida justamente para isso, para nos ajudar, e nós estamos aqui representando. A todos, boa noite. Como a Tina já falou, a gente está representando o Instituto Leblu e, assim, falando um pouco sobre nós como pais atípicos, pontuando também o que a Tina acabou de falar aqui para vocês. É super interessante que não só a gente defenda a causa, mas que a gente também leve a informação. Por que a gente precisa levar a informação? Porque a partir do momento que a gente leva a informação, que a gente conscientiza mais pessoas sobre o autismo, sobre as deficiências, sobre as comorbidades das pessoas, a gente vence preconceitos, a gente quebra barreiras, a gente vence o medo, e é super interessante que vocês entendam sobre isso. Eu falo por mim. O autismo, ele entrou na nossa vida basicamente quando a gente estava suspeitando do João. E, inclusive, o primeiro de nós dois que descobriu o autismo do João, que suspeitou na realidade do autismo do João, foi a minha esposa. A Tina, eu lembro como se fosse hoje, ela me procurou dizendo assim, olha, a gente vai levar o João Felipe num psiquiatra porque eu estou achando que ele é autista. Eu disse, não, você não vai levar ele em psiquiatra porque o João, ele não é doido. Olha a visão que eu, pai atípico, tinha. Por quê? Porque eu não tinha informação. Hoje o João tem 4 anos. Então, assim, a gente descobriu o autismo dele com 2 anos de idade. Na realidade, a gente suspeitou. Ela começou a pesquisar, a suspeitar sobre algumas atitudes dele, as estereotipias, e aí levou a gente a ideia de buscar ajuda no psiquiatra, no caso ela. Quando ela disse isso, eu já rebati dessa forma. Então, assim, na hora eu tive uma fala muito áspera, me arrependo até hoje, porque, assim, eu não sabia o que era autismo. Então, assim, quando a pessoa não conhece, a pessoa tem o famoso preconceito, que é exatamente um conceito antecipado de uma certa coisa. Então, é basicamente isso que a gente veio trazer para vocês. É interessante que todos conscientizem, conheçam, acolham. Muitas famílias, muitas mães principalmente, são periféricas. Se vocês observarem, 70% das famílias atípicas, o pai abandona a mãe, deixa a mãe de lado, porque não aguenta a pressão. Então, hoje, a nossa missão é conscientizar e levar a informação para todos. E o Instituto Leblu, ele foi criado pela Lídia Marli. Ela é mãe de 2 crianças autistas, ela mora em São Paulo, mas ela é daqui de Fortaleza. Ela foi quem criou, ela viu a necessidade de ajudar as mães atípicas e ela fundou o Instituto Leblu. E hoje, eu e Felipe somos voluntários, e depois do diagnóstico do João, os terapeutas dele viram também que existia, eu estava também, e hoje também eu sou diagnosticada com TDAH. Certo, gente? Só para trazer essa informação para vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. É importante saber que histórias são vencidas, né? Então aqui os dois hoje com o João, né, socializando, estando todos aqui. Então que as falas ruins ficaram lá no passado. Aqui a gente está na paz da vitória. Eu queria dizer só uma coisa. Agora. Eu queria dizer que um dia eu perguntei ao meu pai o que ele tinha feito quando descobriu que eu tinha uma deficiência, né? E ele disse que a primeira vez que me viu, as pessoas se assustam, porque a gente espera, como você disse, espera o padrão, né? Só que eu digo sempre uma coisa: cada um de nós temos uma missão na vida. Cada um. Eu vim ser cantor para estar hoje aqui com vocês, cantando, né? Tem o Márcio, que é advogado. Tem todas as pessoas que fazem tudo na vida. Eu tenho certeza que as pessoas, por mais perfeitas que achem que são, têm suas dificuldades. Levante a mão quem não tem uma dificuldade. Sabe? Eu acho assim, ela não está prestando atenção, mas tudo bem. Então, o que eu estou dizendo? O que eu acho, Érica, é que uma mãe que recebe um filho especial, ela também é especial. O pai que recebe um filho especial, ele é especial. Vocês têm uma missão muito importante. O filho de vocês vão surpreender vocês.
certo? Eu acredito que o meu pai e a minha mãe nunca pensou que eu fosse chegar e estar em cima do palco tocando. E cantando, fazendo shows internacionais, cantando em 5, 6 línguas diferentes. Um menino que tinha tudo para ficar em casa sem fazer nada. Porque não pode tomar banho sozinho, não pode se lavar sozinho, não pode comer sozinho. Cada um com sua dificuldade. Todos nós temos. Viva a inclusão, viva a diversidade, viva este dia tão conquistado e hoje tão celebrado. Muito obrigado. Uma salva de palmas, por favor. Vamos dar sequência, né, depois dessas lindas palavras. Bom, dando sequência aqui, eu vou chamar o Rogério e a Maíra para virem aqui para frente. Né? Assim, a Coap, como o Márcio falou no início, é uma empresa, uma cooperativa que se preocupa não só em estar celebrando o dia, mas está trabalhando para que todos se sintam parte, né, disso. Então, vou dar a palavra aqui ao Rogério, né, representando não só esse projeto, mas toda essa história também. Muito boa noite a todos. É uma satisfação receber todos vocês aqui. Como ela disse, meu nome é Rogério. A minha amiga aqui, Maíra. Isso, mais perto do microfone. Nós somos responsáveis direto pelo todo o processo de implantação da nossa clínica, que vai atender as pessoas neurodivergentes. Bem aqui pertinho. A gente está inaugurando logo, né, Maíra? Sim. Nós vamos atender vários problemas, né, vários problemas que as crianças enfrentam hoje, de cognitivos, crianças com TEA, com TDAH, com TOD, né. Nós vamos trabalhar vários pontos necessários para o desenvolvimento da criança, né. Nós vamos ter uma parte de esporte bem completa, para regular a criança, trabalhar a parte corporal. Vai ser uma clínica que está sendo desenvolvida com muito amor, com muito carinho, para atender as crianças que precisam. E foi um projeto pensado de forma conjunta, mapeando todas as maiores necessidades que as clínicas deixam de entregar para a gente, e a gente compôs esse projeto com muito carinho, muito esmero, muita responsabilidade. A gente vai ter das essenciais terapias lá oferecendo para a população, até terapias que têm tecnologias avançadas que vão garantir tanto a questão do aumento da cognição, que é a inteligência da criança, como a questão do desenvolvimento da fala, verbal ou não verbal, e também o que todo pai, como também eu sou pai de uma criança autista, busca, que é o desenvolvimento e a inclusão dessa criança na sociedade. A gente pede a todos vocês, com muito carinho, que rezem, que estejam presentes. Qualquer dúvida em relação, qualquer informação relacionada ao projeto, pode procurar a Maíra quanto a mim, e a gente está aqui de braços abertos para receber vocês. Muito obrigado. Inclusive, se alguém também quiser pegar o telefone aqui da Coap, pelo sim. saque, eles também passam as informações, não é isso, Rogério? Isso mesmo. Pronto. Pelo site também, você pode entrar no site, é só colocar Cooperativa Coap, que lá tem o endereço, tem os telefones, e vocês podem entrar em contato. Muito obrigada, gente. Bom, vamos dar andamento, né, para nossa noite. E eu queria chamar a nossa terapeuta, que é a Paula. Musicoterapeuta. Musicoterapeuta. Distraída. E ela veio vem acompanhada acompanhada de um pet. Não é o nome dele? Pet? Qual que é o nome dele? Pingo. E o Pingo também. E o Pingo, olha aí. Boa noite, Boa prazer, noite. revelo. Você lembra de mim? Levo aqueles meninos para cantar com você lá no Anjos de Natal. Tenho uma alegria ver esse rapaz de novo, que toda vida que eu vejo o Davi nos Anjos de Natal. Obrigado pelo rapaz. Esse é o menino pra mim, esse aqui é o menino. Davi eu conheci tocando nos Anjos de Natal, que é um evento beneficente que todo ano acontece no Shopping Rio Mar, onde são beneficiadas várias entidades. E é um evento grande que a gente consegue lotar o teatro, graças a Deus. E se junta mais de 5 toneladas de cestas básicas para distribuir para comunidades carentes. E o Davi está sempre lá. 19 de novembro. Davi está sempre lá brilhantando à noite. E eu levo uns jovens de um projeto que eu coordeno junto com a Fundação Beto Estudos, de projeto Cultivando Talentos. Mas, prazer, Márcio, também obrigada pelo convite. Gente, eu sou Paula Franco, eu sou musicoterapeuta.
Vocês já ouviram falar em musicoterapia? Já? A musicoterapia aqui no Brasil ela é nova, aqui em Fortaleza mais ainda. Eu terminei a pós-graduação em musicoterapia no início de 2019. Antes disso, ainda trabalho no Conservatório de Música Alberto Nepomuceno, e onde eu sou professora de piano, de teoria musical, de percepção e de musicalização, de um bocado de coisa. E durante a minha vida de professora, que eu comecei muito novinha, logo que eu me formei pelo conservatório, eu comecei a perceber que crianças tímidas começavam, depois que começava 1 ano de música, 2 anos, estavam lá soltas, cantando, alegres, felizes. Crianças que tinham outras dificuldades, que as mães chegavam e diziam: Paula, meu filho na escola melhorou demais, depois começou a fazer aula de música. Né? E eu, muito cedo, comecei a perceber que a música fazia pelas crianças muito mais do que ensinar sol, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ela abria possibilidades, desenvolvia outras coisas não ligadas ao ensino musical, né? E eu sempre fiquei muito encucada com aquilo, né? Aí eu fiz o curso do conservatório, me formei em piano, tinha 18 anos, fui fazer um curso de pedagogia, porque depois eu queria fazer música na UESC, eu queria ser uma educadora musical, mas eu achava que sendo pedagoga eu ia ser melhor educadora musical, né? E continuei na música, dei aula na UESC, um tempo encontrei vários adultos também que disseram que depois que começaram a fazer música, melhorou isso, melhorou aquilo. Aí, nessa época, saíram umas pesquisas confirmando que a criança que é musicalizada, ela tem mais facilidade para se alfabetizar e mais facilidade também com um raciocínio lógico-matemático. Né? Eu digo, parecendo. Porque é isso que a gente notava e dizia pro povo, o povo dizia: não, isso é invenção, é porque tu acha que a música faz tudo. Eu digo: não, a música faz muitas coisas além da pessoa só apreciar a música. Não é não? Verdade. Tinha algum aluno que não queria mais saber de estudar, tipo eu, só queria música? Mas eu sempre dei aula de música, como é que não queria estudar música? Tinha uns assim, ó, a mãe botava para estudar. Não entendeu. Diz. E voltava para a escola e disse: eu prefiro só música, não vou mais estudar não. Tinha? Aí, o que é que aconteceu? Eu terminei meu curso de música, fiquei na UES dando um tempo aula e com muita vontade de fazer um curso de musicoterapia, mas a musicoterapia não estava aqui, né? Nessa época eu casei, tive minhas meninas, que hoje são 2 moças, e tinha um curso de musicoterapia já nessa época aqui perto, aqui em João Pessoa, só que era assim, tinha que passar o mês de janeiro todinho lá. Como é que eu ia deixar 2 meninas pequenas aqui, com meu marido que dá plantão, por sinal tá dando plantão, é cooperado da COAP, tá lá no Hospital Municipal em Calcaia, cuidando dos meninos doentes, ele é pediatra. E aí eu disse: não, um dia eu vou fazer musicoterapia. Sonhava, comprava os livros de musicoterapia e nada dessa musicoterapia chegar aqui. Um bendito dia, um colega meu, um grande regente de coral, que é o Rogério Jales, muito conhecido na cidade, ligou para mim e disse assim: Paulinha, vai chegar o curso de musicoterapia, eu já estou matriculado. Tu não quer fazer agora? Não, eu digo: não, eu estou terminando a especialização em arte e educação, não consigo fazer os 2. Daqui a pouco eu faço. Aí formou a primeira turma, a segunda turma, a terceira turma. Na quarta eu consegui entrar, graças a Deus. Né? E quando eu cheguei lá, que eu comecei a estudar, tive a felicidade de ter professoras só de fora. Estudei com a primeira musicoterapeuta formada no primeiro curso de graduação em musicoterapia, a professora Lia Rejane, que mora atualmente no Rio de Janeiro. Estudei com uma musicoterapeuta maravilhosa que trabalha na UTI neonatal na UFRJ, com quem eu aprendi a desenvolver o trabalho com bebês da UTI, com mães dos bebês das UTI. Então foi um curso maravilhoso, onde cada dia eu tinha mais certeza de que era aquilo que eu queria fazer, né? Pronto, terminei meu curso, fui ser supervisionada pelo Glair de Santiago, um grande musicoterapeuta que tem aqui, que tinha sido meu aluno na UES, e eu fui aluna dele na pós-graduação em musicoterapia. Ele supervisionou meu estágio e me pediu para estagiar no consultório dele, com crianças com autismo. Então, eu acompanhei uma menininha de 4 anos, mas ela durou pouco tempo, porque os pais estavam se separando, teve alguns problemas. E aí eu continuei meu estágio com um rapaz lindo,
tinha 14, 15 anos, que tinha um sonho de ser locutor. Gente, ele já tinha ido para Dom Bosco fazer programa, cantava todas as músicas do Roberto Carlos, que eu queria que você visse, a coisa mais linda. Ele era de Maranguape e vinha aqui para Fortaleza sobre a musicoterapia lá no consultório, né? E aí terminou o meu estágio, eu comecei... aí o Glair me chamou para dividir o consultório com ele, arrumamos o consultório, os dias Glair, os dias meus, tarará, pum, chegou a pandemia. Aí eu disse assim, Jesus, e agora que eu disse que o conservatório que eu ia diminuir minha carga horária, passei musicoterapeuta, agora eu vou ficar lisa, porque nem tem mais minhas aulas lá, nem tem o consultório, por causa da pandemia, tô frita. Aí eu conversando com o Glair, chegou um colega, Paulo Brum, formado também na primeira turma de musicoterapia, disse assim, para tu quer ir trabalhar lá no IMPRED? Eu digo, como assim? No IMPRED tem autismo? Não é só criança desnutrida? Ele disse, não, agora foi inaugurado, agora no ano passado, uma unidade de assistência a crianças com autismo, que atende de 2 a 12 anos, crianças que estão em fase de fechar diagnóstico e crianças já com diagnóstico fechado. Lá nessa unidade, atualmente, eu estou lá nessa unidade, nós atendemos 300 crianças com autismo com suspeita. De manhã temos 220 crianças, de tarde temos 100 crianças, todas pelo SUS. Né? Então, eu engrandeço aqui o trabalho do SUS, que eu acho um trabalho fantástico. O Brasil tem um SUS, o SUS não existe, gente, quase em nenhum canto. E a assistência que o SUS dá em atenção básica. Meu esposo trabalha na atenção básica, em posto de saúde, em equipe de saúde da família, e é impressionante. E viva o SUS e viva quem criou o SUS, porque ele é nosso, ele surgiu daqui. E lá no IMPRED eu estou desde o começo de 2020, antes da pandemia eu comecei a trabalhar lá, né? Quando cheguei e comecei a atender os picotinhos, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 1 ano e 10 meses, antes de 2 anos, com suspeita de ter autismo. Aí eu disse, agora eu preciso estudar sobre o autismo. Aí fui atrás de uma especialização em autismo. Aí me especializei em autismo pela Unicristos, né? E estou lá, estou plenamente feliz no que eu estou fazendo, porque eu estou vendo tudo que a música pode fazer por uma criança que não se comunica, que começou comigo em 2020, que hoje canta, pega um microfone, diz assim, tia Paula, toca a música do Bom Dia. Gente, isso não tem preço que pague. O que a musicoterapia faz pela comunicação dessas crianças, que chegam, como um que eu tenho que tem 6 anos. Quando ele chegou para mim, ele tinha 3, e a neuropediatra disse assim, Paula, eu acho que ele não vai falar, eu acho que ele é um autista não verbal. E hoje ele fala tanto que a mãe dele diz assim, Ave Maria, tu está falando demais, não aguento mais. Aí eu olho para ele e disse assim, criatura, tu não pode dizer um negócio desse. Tu não queria que o menino falasse. Paula, mas ele não canta, ele canta todos os hinos da igreja, ele passa toda hora, mãe, eu digo, graças a Deus, e a musicoterapia junto, né? Então, assim, a musicoterapia é muito nova aqui no Brasil, ela tem pouco mais de 60 anos. Aqui em Fortaleza, 10 anos vai fazer ano que vem, que a primeira turma se formou. O Instituto Graduale, onde é oferecido a pós-graduação, está na 9ª turma de especialização e nós estamos vendo a musicoterapia fazer muito por nossas crianças, né? E pelo autismo especialmente, que é minha área de trabalho, minha paixão. Me encontrei ali, são crianças maravilhosas, crianças que se desenvolvem tanto quanto uma criança típica. É só a terapia começar cedo e precoce, né? Atualmente eu estou fazendo mestrado em psicologia e minha pesquisa do mestrado é sobre um trabalho de musicoterapia para as mães atípicas. Aliás, para os familiares das crianças que são atendidas lá no meu trabalho, porque eu fiz um trabalho junto com a psicóloga, que foi meu trabalho do estágio da especialização em autismo, com as mães. Foram 8 sessões apenas que eu atendi essas mães. Peraí, ele me enrola e me derruba. E aí, gente, essas mães hoje olham pra mim e dizem assim, Paulo, quando é que tu volta? Minha gente, acabou meu estágio, mas tu tem que voltar porque tava bom demais. Gente, o que a palavra não consegue, quando a pessoa não consegue falar, como ela faz na psicoterapia, às vezes ela consegue
falar através da música. A música abre canais de comunicação que vocês nem imaginam, chegando lá no fundo, né? Então, a minha atual pesquisa é criar um grupo terapêutico, musicoterapêutico para as mães de crianças atípicas, né? E estou aí às ordens para quem quiser conhecer meu trabalho. Eu posso dar meu Instagram, né? E dizer para vocês, é musicoterapeuta Paula _F. Então, atualmente só trabalho lá no IPRED por conta do mestrado, que eu estou me dedicando bastante para ver se eu concluo logo. E agradeço a você, meu amigo, meu irmão camarada, como diz a música do Roberto Carlos Márcio, meu amigo de tantos anos, que eu nem sei, é mais de 30 já, né, Lucinho? Fui pro casamento dele, olha aí. Cala a boca pra gente ficar novo. Fui pro casamento dele. Então, muito obrigada, fico feliz de ver meus amigos de coração aqui, meu amigo Luiz, uma das vozes mais lindas da renovação carismática que eu já ouvi na minha vida. Bora, Luiz, canta Luiz. Vai, Luiz, só Bora, uma, Luiz. só uma. Não, Luiz tem que canta, cantar, todo Luiz mundo tem que canta cantar, Luiz. sangrando. Pessoal, vizinho, pode chamar a polícia. Eu só vou embora aqui depois que a polícia chegar, viu? Muito obrigada. Vou perder até a minha novela hoje. Amanhã tu assiste, por brincando. Gente, muito obrigada. Um prazer falar com vocês sobre o meu trabalho. Desculpe se eu falei demais, é porque eu sou muito apaixonada pelo que eu faço e eu gosto de partilhar isso com quem eu quero bem e com quem eu vejo que tem curiosidade para conhecer. Antes de você cantar, eu queria quebrar o protocolo. Só para dizer que eu chamei vários amigos aqui, muitos deles... O vento está forte agora. Muitos deles disseram... No chovendo tá bom. Muitos deles disseram sim, estão aqui presentes. Quero agradecer a todos. E no começo da minha fala, queria pedir para a doutora Marina vir aqui depois. Agora. Eu falei no começo que o dia da pessoa com deficiência é para ser comemorado, mas é para lembrar a luta, né? E que a luta continua. E como é que a gente luta? Com armas, né? E uma das armas que a gente tem é o conhecimento. Então, eu como advogado, a doutora Marina também, que nós estamos agora desenvolvendo um trabalho, começando, tem ela e tem o doutor Bruno, que teve que sair por conta de uma questão pessoal, e também a doutora Liliane, que é assistente social. Nós estamos montando uma equipe, já montamos, né, na verdade, batemos até foto. E nós estamos com o projeto de levar conhecimento do direito das pessoas com deficiência. Então eu estou com um canal no YouTube, estou começando, e estou com um canal no Instagram também. Você até está me seguindo, né? Pronto, aí. Descobri quem está me seguindo, era o Davi, ó. Pronto, e esse trabalho a gente vai continuar para informar as pessoas dos seus direitos. Porque como é que a gente luta sem armas, né? E tem que ter as armas. E as armas, uma das armas é o conhecimento. Para quem quiser me acompanhar, nos acompanhar, o YouTube é @Márcio Chaves Advogado. E no Instagram também, Márcio Chaves Advogado. E a doutora Marina vai dar um recado aí para vocês. Vai lá, Marina. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui falando sobre o direito das pessoas com deficiência, né? Eu, como advogada previdenciarista, eu trabalho diariamente lutando para assegurar que o direito de vocês, as pessoas com deficiência, sejam garantidos, né? A gente sabe as limitações que as pessoas com deficiência têm, a gente sabe das dificuldades. Eu vi a mãezinha ali falando sobre a questão das terapias, de tudo. Hoje o meu maior público é de crianças autistas. A gente trabalha muito no interior e existe uma dificuldade enorme com relação ao conhecimento, com relação ao diagnóstico. A questão da vulnerabilidade social, muitas mães não têm condição. As pessoas hoje falam, o autismo está na moda, né? As pessoas costumam falar isso. Não é que está na moda, é que antes as pessoas não tinham condição, não tinham acesso para conseguir o diagnóstico. Então hoje está mais fácil, né, conseguir, e aí a gente
tenta levar, às vezes a mãe não tem condição, né, de levar para um terapeuta, para levar para um psiquiatra, a gente tenta ajudar para conseguir o diagnóstico, porque depois que consegue um benefício, porque a criança autista, dependendo se os pais não tiverem renda, ela tem direito ao benefício de um salário mínimo, ela consegue fazer a terapia, né, consegue levar para fazer uma musicoterapia, por exemplo, e aí tudo facilita. Eu lembro que o meu primeiro cliente, o Marquinhos, ele tinha uma grande dificuldade, né? Ele não tinha um benefício ainda, e aí quando a mãe dele conseguiu o benefício, ele passou a fazer a terapia, e é impressionante o desenvolvimento da criança, né? Então, assim, estamos à disposição, né, doutor Márcio, para tirar as dúvidas de vocês, para tirar as dúvidas das pessoas com deficiência, que tem direito a uma aposentadoria especial, que a aposentadoria especial é o deficiente que trabalha. Ele trabalha, mas ele tem direito a se aposentar mais cedo. A aposentadoria por invalidez é quem não trabalha de forma alguma, né? Ou então o benefício assistencial, que é quem nunca trabalhou, nunca contribuiu, mas tem direito a receber um benefício do governo para poder se manter, tá bom? Então estamos à disposição e é um prazer. Obrigado, Marina, e é isso. Então, qualquer dúvida, você pode procurar a Marina aqui durante esse evento, ou também nesses canais que eu falei, @Márcio Chaves Advogado, ou aqui pelo contato da Coap também. Você pode procurar aqui pelo saque da Coap, pelo site, que a gente atende você, tá bom? Eu quero registrar também a presença da arquiteta Cláudia Ribeiro, que também está atuando, né, nessa área da pessoa com deficiência, que ela faz projetos também de arquitetura para seguir as normas, né? As normas legais que ajudam na acessibilidade, nos prédios, na largura de porta, tudo que é necessário. Então, a doutora Cláudia também é uma arquiteta que está atuando nessa área. Se alguém quiser saber mais alguma coisa sobre isso, sobre você que tem uma empresa, você que quer construir ou quer reformar e quer tornar o seu prédio acessível, pode falar com a doutora Cláudia. Doutora Cláudia, dá um tchau aí para nós aí. Obrigado, gente. Uma salve de palmas para ela. Bom, vamos dar andamento, né, ao cronograma. E eu queria convidar, né, ao grupo Legião Brasileira, que é um grupo de capoeira, que hoje está aqui com o Adriano, né, que é graduado, e o Michel, que é o mestre. E aí eu vou chamar eles aqui para frente um pouquinho, para poder contar um pouquinho da história deles. Boa noite a todos, tá? Eu sou Michel Ângelo da Silva, né? Atualmente mestre Michel. Esse é o professor Uniano, tá? De capoeira, graduado, tá? E nós temos aí crianças daqui do projeto, lá do bairro Mucuripe, na qual nós temos as crianças com Down, autistas e mudos e surdos, né? E tivemos uma experiência com os meus alunos ontem, pessoas com deficiência visual. Jogou uma capoeira muito boa também, tá? E nós somos do Legião Brasileira de Capoeira. E já há mais de 40 anos que eu dou aula de capoeira, né? Nós temos um projeto no bairro da Vajota, no Mucuripe, na qual o graduado Uniano também já começou um trabalho com as crianças, né? E eu vou deixar ele falar um pouco aqui, pessoal, tá bom? Com licença. Boa noite. Sou graduado Uniano, tenho 25 anos que treino capoeira. Hoje faço parte do projeto Aprender Mais, da Prefeitura do Ceará, na escola Colônia 08. E dou aula para crianças de 4 anos em diante. Aí o que acontece? Às vezes as mães dos autistas acham que eles vão se assustar com a zoada, não vão aceitar, mas eles, quando eles escutam a zoada do pandeiro, do atabaque, do berimbau, eles chegam pra roda e jogam com a gente. Eu acho que ele ali vai jogar também. Aí a gente tem aqui a Carolina, que tem síndrome de Down, né? A minha aluna mais velha. E temos o Robert, que também não... E vamos tentar aqui fazer um showzinho pra vocês e agradecer a Coap e aí todo mundo que estão aqui para nos prestigiar. Capoeira é cultura! Vivamente ao vivo!
essa música especialmente para cantar com meu amigo Márcio. Fala, Márcio. Depende de nós, que já foi ou ainda é criança, acredita ou tem esperança e faz tudo para um mundo melhor. Para Márcio. Depende de nós, que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado e que o riso esteja no ar, sem que a gente precise sonhar. Vai lá, Davi. Que os ventos cantem nos galhos, que as folhas bebam orvalho, que o sol descortine toda manhã. Depende de nós, se este mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita e tem esperança, que faz tudo para um mundo melhor. Depende de nós, que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar, para que a gente precise sonhar. É, Márcio. Que os ventos cantem nos galhos, que as folhas bebam orvalho, que o sol descortine mais as manhãs. Depende de nós, se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita e tem esperança, quem faz tudo para um mundo melhor. Depende de nós, se este mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Depende de nós, depende de nós, depende de nós, se a vida sobreviverá. Depende de nós, depende de nós, depende de nós.